negociado. Então, é o que as entidades têm de custo que elas colocaram na planilha, a partir daí nós fizemos o levantamento. E está muito bem claro, no artigo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 1º, que é um valor de parâmetro. Nós estamos querendo ter um parâmetro para a contratação. E esse valor, como o Juliano já colocou, ele é todo negociado na hora da contratação. Nós temos uma referência, mas não quer dizer que a referência é o valor a ser pago pelo custo de qualificação. Nós vamos abrir a planilha de custo, vamos trabalhar junto à entidade para saber qual é o valor correto. Nós precisamos ter uma referência, porque a proposta de se trazer essa nota técnica e a modificação da resolução que foi aprovada no ano passado é justamente porque nós estamos começando a sentir que nós estamos tendo que justificar, desse momento em diante, nós vamos ter que justificar a grande maioria das contratações, porque elas vão estar fora do preço de mercado parametrizado pelo CETER. Então, o que nós estamos propondo é modificar esse parâmetro a partir do mesmo estudo, da mesma metodologia, para a gente ter condições e agilidade da contratação das entidades para os custos de qualificação estaduais. Então, a ideia é o quê? Não é que o valor vai ser esse, é a referência. Muitas vezes nós vamos ter uma referência, um valor ofertado muito superior a esse e vamos negociar com a entidade. E às vezes a gente sabe que aquele custo não vai chegar ao patamar, vai ser o patamar já nós tínhamos na redução do ano passado. Mas nós não podemos inviabilizar a contratação por causa da questão do preço. A gente vai ter que ficar justificando. Então, em vez de temos a prática de justificar, vamos atualizar os preços através dessa pesquisa que nós estamos propondo. E a resolução está bem clara, que fica estabelecido parâmetro estadual de custo aluno-hora no âmbito do Plano Estadual de Qualificação no valor médio de R$ 4,35, podendo variar entre R$ 3,29 e R$ 5,41. Valores representados em padrão. Depois, no parágrafo 1º, deve ser observados na execução de qualquer modalidade de Plano Estadual de Qualificação. Parágrafo 2º. A contratação de custo de qualificação social e profissional fora dos parâmetros mínimos definidos, dos parâmetros mínimo e máximo definidos, deverá ser justificada com detalhamento da tabela de custos da ação e ainda deve ser acompanhada de justificativa de preço circunstanciada de forma a comprovar que os custos encontram compatíveis com o que se pratica no mercado. Então é só para dar uma referência mesmo. Então, se a gente ficar muito no preciosismo de determinados setores, nós vamos perder a possibilidade de avançar nos custos de qualificação ainda nesse final de ano. Tá? Só dar um esclarecimento. Eu entendi tudo. O que eu estou sugerindo é só que na referência de preço que está aqui, como o caso de gráfica, como foi apontado, tem um baixo índice de resposta, e aí aponta um desvio padrão para cima. Se apontasse para baixo, não tinha problema nenhum. O problema é que aponta para cima, se incorpore isso em outro índice, ou se aumente essa pesquisa, para poder não gerar uma distorção visual que vai gerar mais trabalho para vocês, porque na prática as entidades vão tender para cima e depois vocês vão ter que negociar. E em agrupamentos maiores, como o caso da construção civil, tentar ver se na resposta dos formulários dá para distinguir o que é baixa qualificação do que é a qualificação de mais alto nível. Porque quando nós estamos falando de montagem industrial, estou falando de soldador, estou falando de operador de máquina, não estou falando de pedreiro e carpinteiro. Então, o nível de formação é diferenciado. Se puder fazer, para vocês fica mais fácil, porque aí a tendência é tender para a média, e aí diminui o trabalho de vocês depois. Então, contemplada a discussão, né? Vou colocar, então, em regime de votação, a resolução 08/2009. Como houve discussão, por gentileza, aqueles que não aprovam a resolução, por favor, se manifestem. A resolução 08/2009 foi aprovado. A resolução, sim. O plano de trabalho, a nota técnica ou a metodologia pode ser acolhida. Nós estamos em votação a resolução. Está certo? Nos termos em que ela está. Pois é, mas no meu entendimento, na forma como ela está, contendo esses números, ela é limitativa. Então, evidentemente, a observação feita de que a tendência é ir lá para cima, sim. Mas esses valores revelam situação de momento. O que ninguém garante que para frente isso seria mantido. E o CETER
vai ter que constantemente justificar esses valores, de acordo com essa resolução. Não há como tirar esses valores da resolução? Não, senhor. Porque a resolução... se não for entendimento amplo, ela vai ser limitativa, sempre. Vamos separar a resolução da nota técnica. Tá certo? A nota técnica vem substanciar a resolução. A metodologia integrar que foi elaborada e consta na nota técnica pode, em vista da discussão apresentada, sofrer na sua metodologia modificações. Tá certo? A partir do momento que você publica uma resolução, você vai estar obrigado a praticar os preços, autorizado a contratar nos preços praticados, conforme está constando aqui. Se o mercado não atender mais, se não aparecer executora para cumprir, nova levantamento será feito, remessa de uma nova justificativa e uma nova técnica para poder atualizar os valores. A questão de nós termos a resolução pronta evita que a todo momento da contratação e do pagamento a secretaria tenha que justificar. Essa que é a questão. Nós temos hoje, a qualificação ela é realizada com duas fontes, né? Nós temos a fonte do FAT e a fonte estadual. O objetivo dessa resolução é dar parâmetro para a execução do recurso estadual. Por exemplo, o recurso do FAT hoje, a gente vai trabalhar no plano de trabalho 2009, que vai de junho a maio do ano que vem, com R$ 3,95. Qualquer tipo de curso em qualquer lugar. Né? É muito engessado o parâmetro do FAT. O que a gente está propondo em nível estadual é que a gente tenha um parâmetro, né, que o nosso é 4,35, com essa margem. Essa margem é a margem que a gente negocia com a entidade na hora da contratação. Então, a gente sabe que um curso, por exemplo, de pedreiro, quando entra todo o material, ele não cabe nessa resolução. E por isso que a gente tem que sentar com a entidade e viabilizar, por exemplo, que a prefeitura entre com material e a gente consiga viabilizar o curso. Um curso soldador, ele não consegue entrar dentro desses parâmetros. Né? A deputada que conhece bem o problema do curso soldador, a gente não consegue colocar dentro desses parâmetros. E aí a gente negocia, então, com parcerias para viabilizar. O objetivo da resolução é o seguinte: se o preço está dentro dos parâmetros da resolução, o processo dentro da SEDESE, junto ao jurídico, à auditoria, ele é muito mais simplificado. Ele está dentro de um parâmetro de uma pesquisa de preço, que foi feito com 19 propostas, né? E que, se você pensar em termos de parâmetro do FAT, ele está muito próximo, ele está um pouco acima, porque o FAT é um parâmetro nacional. Então, a proposta de colocar um parâmetro é tão somente de facilitar a contratação. O que a gente está trazendo aqui é uma atualização do valor, visto que as últimas contratações nós já tivemos dificuldades de enquadrar no parâmetro de 3,59, que é o parâmetro estadual do CETER. Né? Então, a nossa proposta é realmente ter este parâmetro com essa margem de flexibilidade, e aquilo que estiver fora do parâmetro, a gente tem que negociar com a entidade e, em último caso, se não conseguir chegar no valor do parâmetro, a gente tem que justificar o que está fora, por quê. E nisso aí também a gente tem toda um cuidado da entidade que ultrapassar o valor, ter notas fiscais de tudo que ela adquiriu, justificando estar fora desse parâmetro. Mas o objetivo é ter um parâmetro que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, especialmente perante o jurídico, a auditoria e os órgãos de controle. Esclarecimento, por favor. São 185 entidades executoras, 46 respondem, e aqui o documento fala que, findado, né, o prazo estabelecido, foram 46. Só lembrar aqui qual foi esse prazo estipulado, se foi um tempo hábil para que, né, as outras entidades também respondessem. As entidades tiveram 3 semanas, tá, para poder responder o formulário. O prazo inicial era dia 28 de setembro.
A gente percebeu essa dificuldade, poucas responderam à época, cerca de 20